Queridos, eu quero hoje introduzir um querido amigo meu. Ele veio ainda muito jovenzinho pastorear aqui em São José dos Pinhais, e quando ele chegou, a primeira vez que eu o vi ministrando, eu de fato fui muito tocado pelo Senhor. Eu saí de lá com meu coração, e depois mesmo eu falei com ele, porque eu não o conhecia, e eu, com lágrimas nos olhos, eu disse a ele que ele era uma esperança para a próxima geração. E nos últimos anos, 7 ou 10 anos, eu tenho visto Deus estabelecendo o pastor Samuel, que foi pastor da igreja metodista wesleyana aqui em São José, e depois foi para São Paulo por um projeto ministerial lá em São Paulo, liderando uma igreja linda. Ele me mostrou agora, a igreja está indo para o 3º culto agora, uma igreja que está crescendo. Aqui em São José a igreja cresceu. Ele tem uma das palavras mais inspiradoras, mas ao mesmo tempo bíblica, e ele é um mestre. Eu digo que ele é um pregador, ele é um profeta, ele é um mestre. Ele é um dos principais professores da VP School. As aulas que ele dá aqui são aulas que são maravilhosas. O pessoal, depois das aulas, Samuel sempre está mandando um retorno, dizendo: meu Deus, ele consegue ser melhor em cada aula. E ele de fato tem sido uma bênção. Ele me inspira, ele tem o coração correto diante do Senhor, é um homem de Deus. Ele brinca que a gente tem uma diferença de 10 anos, né? Espero que não pareça, né? Mas ele tem sido para mim uma inspiração da nova geração, e que venham outros Samuéis aí, né? Que possam ouvir a voz do Senhor para a sua geração. Então, com muita alegria, quero te receber nesse púlpito. Igreja, vamos recebê-lo. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Paz do Senhor, pode sentar. Me sinto sempre muito honrado estando aqui com vocês, porque eu tenho muitos amigos nesse lugar, nessa cidade, é minha cidade. Eu uma vez ouvi, não sei de quem ouvi, se não foi do pastor Márcio, mas eu assumi para mim, falo em todo lugar que eu passo: São José é a cidade em que Deus realiza sonhos, a cidade de José. E não lembrei quem foi aqui na Vida Plena, mas foi o pastor Carlito Paes que falou da cidade de José, a cidade que realiza sonhos. E eu falo isso por onde eu passo, especialmente aqui. Deus realizou muitos dos meus sonhos, especialmente o grande sonho que Deus realizou aqui nesse lugar foi me fazer igreja, me fazer perceber que a igreja é um reino de amigos. E eu tenho muitos amigos. Eu falei de manhã mais cedo do pastor Samuel, falei do pastor Márcio, que é minha referência daqui a 10 anos. Quando eu olho para o Samuel daqui a 10 anos, eu quero ser como o pastor Márcio. E o Oca é o meu irmão que mudou ele me ensinou num café um segredo num café informal, porque é assim que os segredos aparecem e são ensinados, né? A gente tomando um café informal, ele me ensinou um segredo que mudou o meu ministério. E hoje o que tem feito sucesso na igreja, não gosto de usar muita palavra sucesso, mas é uma palavra bíblica, eu preciso usar. Um sucesso lá na igreja que eu sou pastor, quem me ensinou foi o Oca, num café informal. A gente tem um ministério com jovens, adolescentes e pré-adolescentes, que hoje é uma referência na minha igreja. A minha igreja basicamente ela hoje é governada por jovens, crianças e adolescentes. Temos pastores de jovens e adolescentes e pré-adolescentes, e numa conversa informal foi o pastor Oca que me abençoou com esse segredo. Então eu me sinto muito à vontade de estar aqui com vocês, tão à vontade que eu vou, acho que, dar um trabalho para o pessoal do Data Show agora, da transmissão, pastor Márcio, porque eu preguei uma mensagem pela manhã, e agora estava conversando com o pastor Oca ali, eu ia pregar ela agora até 5 minutos antes, mas o Senhor tem me falado ao meu coração para eu pregar uma outra mensagem que eu quero compartilhar com você. Então você que veio de manhã vai ter o privilégio de ouvir uma de manhã, e à noite eu vou talvez pregar a mesma que eu preguei de manhã, mas agora para a transmissão, para que você possa ser abençoado com uma outra palavra, eu quero compartilhar essa palavra que Deus está queimando no meu coração para compartilhar com você. Então, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, no texto de Hebreus,
capítulo de número 12. Eu não sei se você percebeu isso, Hebreus 12, eu vou ler 18 ao 29, mas eu não sei se você percebeu isso, mas a pandemia ela serviu para abalar as estruturas do que eu chamo de vida comum. O meu bolso está... isso, o quê? Onde? Isso? Muito obrigado. Tá vendo como é bom ter amigos, né? E ela serviu para abalar a nossa vida comum. Até a pandemia, a maioria das pessoas tinha uma vida mais ou menos igual. Pensa comigo, você acordava de manhã, você tomava um cafezinho, você saía para o seu trabalho, às vezes até vestia a mesma roupa. Eu fazia, como eu trabalhava com terno todos os dias, antes de ser pastor de tempo integral, eu trabalhava como advogado, então eu trabalhava com terno. E eu tinha um problema, eu sou indeciso para escolher as coisas. Se eu vou comprar um negócio, eu tenho que levar minha esposa para ela me ajudar a escolher, porque eu gosto de um monte e não tem dinheiro para comprar todas. Tem dinheiro para comprar um, aí eu fico indeciso, qual que eu levo, qual que eu compro, e fico indeciso. Então, eu vou vestir um terno, eu deixava mais ou menos organizadinho qual era o terno de cada dia, com a variação das roupas, porque eu medo de chegar aqui e vestir uma roupa que eu já vesti da outra vez e alguém pensar assim: o pastor está com aquela mesma roupa, não lavou desde aquele dia que ele veio, né? Então a gente tinha mais ou menos, tinha gente que organizava a sua roupa do dia, tinha gente que almoçava no mesmo horário, que tomava café no mesmo horário, que fazia tudo igualzinho. E até a nossa vida cristã, o cristianismo era um cristianismo comum, um cristianismo que eu chamo de ordinário. Por que ordinário? Porque a gente vem no culto, a gente participa da ceia, a gente participa da célula, e tá legal, e tá feita a nossa vida. Só que aí vem a pandemia e abala o que é comum. Nós não podemos mais vir presencialmente para a igreja, nós não podemos participar mais dos grupos de crescimento como participávamos. O nosso trabalho, o nosso culto de sábado era diferente, a nossa ceia ficou diferente. Aqui a gente tinha uma ceia preparada, um ambiente bacana. Agora você está lá em casa tendo que preparar a sua ceia e participando online, pela TV, não tem ninguém do seu lado. Sabe aquele dia que às vezes você vinha no culto, você está meio frio, mas aí você senta do lado de alguém do reteté de Jeová, e aí você toca na mão da pessoa e toma aquele choque e você vai para casa abençoado? Não tem mais mão dada, não tem mais abraço, não tem mais aquela reunião que a gente fazia e abraçava uns aos outros e profetizava um pelos outros. Se alguém sair do lugar e impor as mãos sobre a nossa cabeça, dependendo do crente, que às vezes é um crente meio ordinário, né? E agora não o ordinário de ordem, mas o ordinário de ordinário mesmo, ele já fala: sai para lá, Covid, não é? A gente não sabe, será que eu faço apelo, será que eu não faço apelo, será que eu imponho a mão, será que eu não imponho a mão? Então foi abalada a nossa maneira de servir, o nosso culto, a nossa igreja, a maneira de adorar ao Senhor. Mas olha, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um padrão de igreja, um padrão de serviço, um padrão de culto que não é ordinário, que é um padrão extraordinário, que é um padrão sobrenatural, que é um padrão que não está governado por peste, por pandemia, por tempo, por ordem, por caos, por governo humano, por governo político. Então pode ser o Bolsonaro ou o Lula, pode ser o PT, o PSDB, PSL, pode ser economicamente bom ou economicamente ruim, pode ter perseguição ou não ter perseguição, pode ser passado, presente ou futuro. A maneira de ser igreja extraordinária, sobrenatural, ela é atemporal, ela é sobre o âmbito natural e ela é bíblica, cristã e celestial. Por isso há um contraste nesse tempo entre a vida comum e a vida extraordinária, entre a vida natural e a vida sobrenatural. E eu tenho ministrado muito isso na igreja na minha comunidade, ministrei agora pela manhã no primeiro período, e quero ministrar agora com você esse contraste entre o que é comum e o que é celestial. A verdade é que nós, igreja do Senhor, nesse tempo de pandemia, fomos confrontados, porque nós estávamos acostumados a ser igreja,
e aí já não vivíamos mais o sobrenatural. Quantas vezes nós ouvimos: puxa, faz tempo que eu não ouço um milagre na igreja, não vejo alguém levantando da cadeira de roda, não vejo uma palavra profética, uma profecia, não a palavra profética ministrada pelo pastor, mas um profeta na igreja se levantando no meio do culto e declarando uma palavra do céu. Faz tempo que eu não vejo gente caindo, falando em línguas, sendo arrebatada. A gente não ouviu isso, porque o culto se tornou comum, a igreja se tornou um lugar comum, e nós às vezes estamos aqui, desesperados, pulando, gritando, virando cambalhota, o time de louvor falando em línguas, profetizando, adorando celestialmente, e a pessoa estava lá no culto. Nossa, hoje você viu que coisa, né? O pessoal fez assim, foi bacana, mas não acessando esse lugar. E aí olha que coisa extraordinária esse texto, e o que o autor de Hebreus conseguiu compreender. Leia comigo, Hebreus 12, versículo 18. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade. Ao soar da trombeta, e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito. O autor de Hebreus está falando lá de Moisés, está fazendo uma descrição daquilo que aconteceu ao descer a lei do Senhor, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegres reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, ao Espírito dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se o que se recusa a ouvir, aquele que os advertia na terra, não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus? Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Veja que o que o autor de Hebreus descreveu é o que nós estamos vivendo. Um grupo de pessoas que, como Moisés e os israelitas, estavam adorando a Deus físico, a um Deus tangível, a um Deus que se pode tocar, as coisas que são vistas. Mas ele está dizendo assim: não, a nossa vida não é comum, a nossa vida não é a roupa que a gente veste, não é o templo, não é isso que você está vendo aqui agora. A nossa vida, as decisões que tomamos, a maneira que conduzimos o nosso casamento, a nossa família, e esse lugar é sobrenatural, é celestial, é extraordinário, é incomum. Se você vem para esse lugar e acha que as coisas são comuns, você está no ambiente errado. Isso aqui não é um hospital em que as pessoas entram doentes e elas são cuidadas por médicos humanos com remédios humanos. Isso aqui não é um tribunal em que existe um juiz aqui pegando petições e analisando. Isso aqui não é uma empresa, um drive-thru, uma loja de venda de alimentos que você compra, come, dá o seu dízimo e sai alimentado. Isso aqui não é uma casa de família em que você vê os parentes de vez em quando, vai embora, tira foto. Não, isso aqui é uma igreja.
Igreja não é natural, igreja não é ordinária, igreja as coisas não acontecem como acontece no hospital, como no McDonald's, como no seu trabalho. Igreja é extraordinária, ela é fora do natural, as coisas não andam na ordem humana, conforme as leis humanas, ela anda de maneira sobrenatural. Então nós fomos abalados porque a gente pensava que a igreja era igual ao comércio, que a igreja era igual ao nosso trabalho, que a igreja era igual ao McDonald's, que a gente ia lá, dava o dízimo, pagava o nosso lanchinho e ia embora alimentado e ia para casa. Se o pastor Márcio pregasse uma palavra motivadora, a gente estava feliz. Se ele falasse assim, seu pecador, te converte, a gente ia embora, trocava de igreja, porque eu estou pagando para receber a motivação e não recebi. Estou falando da realidade de São Paulo, talvez não seja aqui de São José dos Pinhais, talvez não seja da comunidade Vida Plena, mas da igreja que eu sou pastor. As pessoas estavam achando que era normal, e aí quando a igreja fechou, tem gente que continua achando ser normal não vir na igreja, porque é normal, eu tenho que me cuidar, eu tenho minhas prioridades, eu preciso cuidar da minha família, mas não, irmão, igreja não é um ambiente normal. Esse lugar aqui não é físico, esse lugar aqui não são essas paredes. E o autor de Hebreus está trabalhando com um povo que está vivendo a mesma realidade que nós. E aí ele começa então a falar: ei, olha só, prestem atenção. Olha o verso 18: vocês não chegaram a um monte que se pode tocar. Olha só, ele está falando para nós, se está na Bíblia, a palavra de Deus para mim e para você, ele está dizendo assim: você, irmão, você que está aqui, você que está me assistindo online, você que teve medo de Covid, você que não teve, vocês não chegaram a um lugar que se pode tocar. A nossa construção é extraordinária, a igreja que nós estamos fazendo nesse lugar é legal, é bonita, vai ser a mais bonita que eu conheço, vai ser brilhante, lindo, o som extraordinário, pastor Márcio bonitão, o louvor tocando música bacana, mas não é um lugar que se toca, não é tangível, não é físico, não é esse lugar que vocês chegaram. Quando vocês entram na comunidade Vida Plena, quando vocês vêm a esse culto, vocês não vêm a esse físico, vocês não vêm a um lugar tangível, vocês vêm a um monte. Olha o verso 22, vocês chegaram a Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Ei, meu irmão, amigo, você que me ouve, aqui nós respeitamos 1,5 metro, porque nós respeitamos para não causar problemas, porque também não vamos causar problemas, mas isso não é um hospital, isso não é um lugar comum, isso não é um prédio governamental, aqui é Jerusalém celestial. Quando você entra naquelas portas, você sobe a um outro nível, você vai ao sobrenatural, você vai à cidade do Deus vivo, você entra na presença de Deus, você não está num culto com o pastor Samuel, com o pastor Márcio, com o pastor Oca, com o pastor Luiz, com qualquer outro dos nossos pastores, com um tipo de louvor. Não, você está na cidade do Deus vivo, na casa de Deus, na Jerusalém celestial. Não se conforme com menos que isso. Só que aí a pandemia faz a gente achar que a igreja é um lugar normal, igual aos outros, e se alguém sentar do meu lado sem máscara, eu não volto mais. Se não tiver álcool em gel, ai meu Deus, se alguém me abraçar, eu não posso ir nesse lugar porque é um perigo. Não, nós não estamos num lugar comum, nós estamos na cidade do Deus vivo, na Jerusalém celestial, na casa de Deus, num monte que não se pode tocar, no lugar em que Deus habita. Ponto. E é isso, nós não podemos aceitar menos que isso. Em Gálatas, Paulo escreve no capítulo 4 assim: essas duas mulheres, Agar e Sara, ilustram duas alianças. A primeira, Agar, representa o Sinai, onde o povo recebeu a lei que o escravizou. E Agar, olha o tapa na cara dos judeus que Paulo está dando. Me permita, que você que fez Vida Plena School já me ouviu falando isso, então vou repetir. Olha o tapa na cara, ele está falando para os judeus, para os religiosos, para aqueles que queriam escravizar os gálatas, os judeus, está falando assim: vocês são filhos de Agar.
Agar é a escrava, a árabe, a mãe do filho que deu origem aos árabes. O maior inimigo de Israel, ele está falando: ei, lá no Sinai físico, a aliança é de Agar, escravizou vocês. E Agar é o Monte Sinai na Arábia, aquele monte físico que representa a Jerusalém de agora, pois ela e seus filhos vivem sob a escravidão da lei. A segunda, Sara, eu e você, representamos a Jerusalém celestial. Ela é mulher livre e é a nossa mãe. Olha, tem um monte de crente que tem uma loucura de ir para Jerusalém. Lindo, Jerusalém é extraordinário, é um lugar bacana, eu quero ir, mas não é minha prioridade, porque eu já vivo na Jerusalém celestial. Ela não é física, ela não é tangível, ela não é tocável, ela é aqui quando eu me reúno com os meus irmãos e eu estou na presença de Deus. Não se acostume com essa vida ordinária, porque a nossa vida não é ordinária, ela é sobrenatural, e nós não chegamos a um lugar comum, nós chegamos à cidade de Deus. Mas olha o texto, verso 18 continua: a um lugar, onde nós chegamos? Nós não chegamos a um lugar de fogo ardente, de escuridão, de trevas, de vendaval, porque essa era a visão que o povo, quando chegou no Sinai com Moisés, teve. Moisés está lá em cima e eles olham para o monte físico e eles veem o caos, guerras, trevas, vozes, medo, porque eu não posso nem tocar nesse monte, porque esse monte é santo. Não foi nesse lugar de medo. Olha o verso 22, nós chegamos a que lugar? Aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião. Olha, meu irmão, eu e você não podemos nos acostumar com um cenário de medo. Tem gente que está nesse tempo todo com medo, desesperado, olhando para a igreja, olhando para o mundo e pensando: ai meu Deus, tem vozes, tem gritaria, tem sons, tem trovões, tem fogo, tem pandemia. Esse é o cenário do Sinai. Os judeus, os israelitas olhavam para aquele lugar e falavam: nós não podemos chegar lá, nós vamos morrer se tocar no Sinai. Mas olha o que o autor de Hebreus está dizendo: não é um cenário de medo. O lugar em que nós estamos não traz medo, não traz desespero, mas é uma reunião de anjos em alegre reunião. É um lugar onde tem anjos reunidos, adorando, cantando, felizes, alegres, porque estão na presença do Deus vivo. Igreja não é lugar de medo, igreja não é lugar de desespero, igreja não é lugar de nós nos afugentar. Igreja é a reunião dos anjos de Deus, dos filhos de Deus, que se alegram porque estão na presença do seu Pai, e por isso há abundância de alegria. Agora a gente está com medo de vir na igreja. Que negócio é esse? A gente está com medo de sentar no banco se ele não foi higienizado entre um culto e outro. Não estou falando que tudo isso é certo ou errado, nem estou no mérito, porque isso a gente tem que fazer. O que estou dizendo é o seguinte: se foi higienizado, se não foi higienizado, não é isso que vai mover o meu medo ou me trazer alegria. A minha esperança, a minha paz está porque quando eu chego nesse lugar, quando eu chego no meu grupo de crescimento, quando eu chego no sábado, no culto dos jovens, na sexta no rebote, quando eu chego no Volts, quando eu chego no Vida Plena Kids, eu estou na presença de Deus com outros irmãos, e isso traz abundância de alegria. Eu vou no médico, eu saio triste, porque eu saio com diagnóstico de dor. Eu vou lá no mercado, eu saio triste porque o meu dinheiro não compra mais o que comprava um ano atrás. Eu vou no McDonald's, eu saio triste porque eu quero comer o picanha e eu tenho que comprar do cupom do aplicativo porque o meu dinheiro não dá. Agora, quando eu venho na igreja, eu venho triste, eu venho desanimado, eu venho com medo das dores da vida, mas eu saio alegre, porque eu estou com meus irmãos, eu estou na presença de Deus, e eu entro mal, mas eu saio cheio de alegria, porque eu vi o Senhor. Não pode achar que é comum. Em Apocalipse 5, eu sei que vocês gostam bastante, eu gosto muito de Apocalipse 4 e 5, fala lá no capítulo 5, no versículo 5: então um dos 24 anciãos me disse: não chore.
João subiu à presença de Deus, viu o trono, e a primeira palavra do anjo é: não chore. Veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os seus selos. Aleluia! Quando eu chego aqui, eu chego até às vezes com medo da pandemia, mas eu olho para o trono, eu vejo o leão da tribo de Judá, e eu ouço uma voz dizendo: não tenha medo, ele já venceu a peste. Não tenha medo, ele já venceu a enfermidade. Não tenha medo, ele já venceu o caos, ele já venceu o governo corrupto, ele já venceu a família destruída. Ele venceu, ele abriu o livro, ele é digno de adoração. Ponto. E aí a alegria enche o meu ser de novo. Mas ele não para, ele continua falando desse contraste. Aí no verso 19 o autor de Hebreus escreve: ao toque da trombeta, e a voz tão terrível, que aqueles que a ouviram suplicaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar a ordem que recebiam. E aí o versículo 23: nós chegamos à congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus que é juiz de todos, ao Espírito dos justos no céu, agora aperfeiçoados. Quando eles chegaram no Sinai, meus irmãos, uma trombeta tocou, e ao tocar da trombeta, a condenação vem sobre os filhos de Israel, porque nas mãos de Moisés está a lei, nas mãos de Moisés estão os 10 mandamentos. E lá no Sinai, então, eles ouvem uma voz, e essa voz terrível do próprio Deus, ao olhar deles terrível, porque ia trazer condenação, porque a lei apontava os seus pecados. Agora era uma voz de dor, era uma trombeta de julgamento, era uma trombeta que nos julgava e que dizia para eles assim: vocês não são capazes. Mas olha, Jesus já morreu, e a trombeta que tocou para lá no Sinai de condenação, ela foi acabada, ela foi consumada na pessoa de Jesus Cristo. E agora aquela mesma trombeta que antes indicava condenação, para nós significa justificação, porque Jesus Cristo morreu, tomou o meu pecado, assumiu sobre si as minhas dores, e me deu a oportunidade agora de ser livre, salvo e viver plenamente nele. Agora a gente às vezes vem e ouve as notícias, se você abrir e acessar a internet ou ouvir algum jornal, o que você vai ouvir é o tempo todo má notícia. Experimenta assistir Globo, se você ainda assiste. Eu não assisto. Você vai ouvir Globo o dia inteiro falando mal do governo, mal da política, mal da igreja, mal de quem sai de casa, mal de quem toma decisão diferente, mal de todo mundo. Nunca tem boa notícia. Abre qualquer outro programa de televisão, abre uma rádio qualquer, fala mal, trombeta condenando o tempo todo. E aí a gente às vezes chegou e transferiu isso para a igreja. Quando chegava na igreja, achava que o tempo todo a palavra é para nós, dizendo assim, nos condenando, querendo que a gente faça alguma coisa ou outra. Mas não. Toda vez que nós chegamos a Jerusalém Celestial, a presença de Deus, que eu ouço, são boas notícias, porque o Evangelho são boas novas. A trombeta que anteriormente era de julgamento, agora em Jesus Cristo é trombeta de graça, é trombeta de alegria, é trombeta de paz, é trombeta de justificação. Por isso ele diz assim: agora nós não chegamos mais a esse lugar em que a voz é terrível, mas nós chegamos à congregação dos filhos mais velhos, porque agora nós não somos mais pessoas distantes, agora nós somos filhos de Deus. Nós não somos mais simples religiosos que participam da igreja, que sentam no banco. Não, nós somos filhos de um Pai celestial, um Pai que nos dá um nome sobre todo nome, o nome de Jesus, um Pai que nos dá um novo nome, em que os inimigos, as dores, a enfermidade e Satanás está sob esse nome, que é o nome de Jesus Cristo. E lá em João, no capítulo de número 1, ele fala assim: olha, a todos que receberam
A estes que receberam Jesus, Ele deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Você às vezes é corrigido pelo seu pai, e um pai bom, um pai cristão, um pai que conhece a Bíblia, ele é corrigido, ele corrige seus filhos, mas ele nunca nega um filho. Ele corrige porque ama, ele repreende porque ama, mas ele dá presente, ele dá alegria, ele dá suporte, ele leva no parque, ele te conduz aos lugares tranquilos, ele paga a escola, ele paga a faculdade, ele compra o carro, ele compra a casa, ele sustenta, ele suporta. E se o nosso pai humano faz isso, quanto mais o Pai Celestial não nos dará tudo aquilo que nós pedirmos. Então, meu irmão, quando você chega aqui, você não chega para ser condenado como na TV, você não chega para ser julgado como num tribunal, você não chega para ouvir um diagnóstico como lá no hospital, você chega aqui para ouvir: você é meu filho amado, eu te amo, eu te abençoo, eu tenho uma nova história para você, eu estou escrevendo algo para você hoje diferente. Aqui você é filho de Deus. Então não ache que você vai entrar no lugar e sentar numa cadeira e ser um participante, não ache que você vai entrar nesse lugar e ficar como mais um, não. Aqui não tem banco, lá na igreja tinha, agora acabou os bancos. Aí a gente tinha os crentes ilustra-banco. Sabe o que é um crente ilustra-banco? É aquele que só vai no domingo, senta lá, dá uma balançadinha, limpa o banco e vai embora. Não tem lugar na igreja para lustra-banco, não tem lugar na igreja para assistente, não tem lugar na igreja para quem vem, consome e vai embora, para consumista. A igreja é lugar de filhos de Deus, filhos do Deus vivo, que estão na casa do Pai, que pedem e recebem porque Ele é Pai. Ponto. E aí o autor de Hebreus encerra assim, verso de número 21. Nesse monte físico, o próprio Moisés ficou tão assustado com o que viu, a ponto de dizer: Moisés, fiquei apavorado e tremendo de medo. Você imagina, você é liderado por alguém que vai para um lugar que tem medo. Toda vez que eu cheguei aqui, meus irmãos, desde que eu cheguei em São José dos Pinhais, a primeira vez que eu entrei nessa igreja, quando não tinha ainda praticamente nada construído, o pastor Márcio me levou lá em cima, mostrou toda a igreja, me falou tudo o que aconteceria. Por que eu digo que ele me inspira? Porque eu amo construir. Eu nasci na construção de igreja. Meu pai construiu algumas igrejas, eu nasci construindo igreja. Meu primeiro papel na construção da igreja, na época, Jael, a gente não construía com pré-moldado, a gente fazia caixaria. Quem lembra aí os irmãos que trabalham na construção, que é caixaria? Fazia coluna, aí tinha aquelas tábuas dentro do vergalhão, você colocava ali a brita, né, o cimento feito, concreto. Eu lá com 5, 6 anos de idade, minha tarefa era com a colher de pedreiro pegar o concreto que caía por fora da caixa, porque vazava, porque a gente era tão pobre que não podia desperdiçar concreto. E aí eu pegava, colocava no balde, levava de volta para os pedreiros, para os serventes, para os ajudantes, para os membros voluntários da igreja, para colocar lá em cima. Esse era o meu trabalho. Fiz isso há alguns anos na construção lá da igreja de Porto Velho. Então eu nasci nesse ambiente. Quando eu cheguei aqui sem nada, o pastor Márcio não falou: Samuel, não sei o que eu vou fazer não tem dinheiro, estou sozinho, não tem ninguém me patrocinando, só a graça. Em nenhum momento, nesses anos todos que eu acompanho o Márcio, ele me disse isso. Pelo contrário, primeira vez que eu vim sem nada, ele falou: aqui vai ser isso, aqui vai ser isso, aqui vai ser isso, Deus já está nos dando recurso, agora nós estamos fazendo aqui, agora nós compramos lá. Aí quando eu cheguei na minha realidade de construção, eu já tinha passado algumas realidades de mudança, já pela fé. Eu cheguei para construir, para comprar o meu terreno lá, e falei: pessoal, não vamos comprar. Quanto que nós temos? Nós temos 30 mil. Quanto que custa? Custa 580 mil. Legal. Quanto nós temos? 30 mil. Amanhã eu vou ligar para o proprietário. Vou fazer uma proposta. Quanto você vai fazer? 300 mil é a proposta. Aí o proprietário falou: 300 mil não dá, né? Mais 350, tá bom? Tá bom, tá ótimo.
Quanto que eu tinha? 30. Quanto que eu precisava? 350. Por que eu fiz isso? Porque alguém me inspirou. Entre tantas pessoas, o pastor Márcio. E nenhuma vez eu cheguei com ele com medo. Agora imagina aqui, nós estamos no maior líder, um dos maiores. Tem gente que até hoje louva Moisés. Quantos de nós ouvimos pregações extraordinárias de Moisés? O que o autor de Hebreus está falando, que esse líder, para uma multidão, se apresentou amedrontado, temeroso, diante do desafio, diante do ordinário. Meu irmão, se eu no ordinário quiser fazer alguma coisa, eu não vou fazer nunca, porque as minhas contas ao longo dos meus 35 anos de vida nunca bateram. Eu nunca tive dinheiro suficiente para fazer algo na minha tabelinha. Sempre tem um campo, e eu já deixo lá, campo do milagre, no meu orçamento. No campo do milagre é o que Deus vai fazer para eu completar meu orçamento mensal. Porque eu oferto, eu chego aqui, eu vejo a construção, eu oferto, eu vou na outra igreja lá, eu dou, aí no final do mês não vai bater. Mas eu já deixo campo do milagre, porque a minha vida não é ordinária. Se eu olhar com o ordinário, eu vou ter medo. Se eu olhar para a minha família no ordinário, eu tenho medo. Se eu olhar para o meu trabalho, para os desafios da minha vida no ordinário, eu tenho medo. Mas eu e você não olhamos no ordinário, nós olhamos, olha o verso 24, com os olhos de Jesus, o mediador da nova aliança. Nós vemos o sangue aspergido, que fala de coisas melhores do que pregava o sangue de Abel. Quando eu chego diante dos desafios da minha vida, eu não olho mais com medo. Mas eu não olho com medo, não é porque eu sou um homem extraordinário, não, porque diante dos meus olhos eu vejo o sangue aspergido de Jesus, e no sangue de Jesus eu tenho poder, porque eu ouvi a frase na cruz do Calvário dizendo assim: está consumado, está pronto, não tem mais o que fazer, eu já fiz tudo, tome posse daquilo que eu fiz, ponto. Aí eu vejo meu filho, eu vejo meu casamento, eu vejo as minhas finanças, e nos meus olhos ordinários eu vejo o caos, mas no extraordinário eu vejo o sangue aspergido de Jesus. Eu ouço a voz dele na cruz do Calvário dizendo: filho, está consumado, está pronto, a sua família está pronta, suas finanças estão prontas, a sua saúde está pronta, só toma posse. Aleluia. Não é ordinário. Se você for dar oferta e dízimo pelo ordinário, você nunca vai dar. Por isso que tem um monte de gente que não dá, porque ele está olhando para a carteira no ordinário. Mas eu não olho no ordinário, eu olho no extraordinário. Eu saio da vida comum, eu vou para Jerusalém Celestial. E deixa eu te dizer, lá na Jerusalém Celestial, a rua é de ouro, o mar é de cristal, e o meu Pai é dono de todas as coisas. É a diferença dos corintianos dos São Paulinos, lá em 2 Coríntios, dos irmãos da Macedônia, 2 Coríntios 8, Paulo fala isso: ô corintiano, presta atenção, vocês são bem mais ricos que os macedônios, mas os macedônios descobriram uma graça, leia lá depois, o apóstolo Paulo escreve isso, descobriram uma graça, em meio à pobreza, eles deram com tanta generosidade que me constrangeram. Porque eles nunca deram pelo ordinário, eles deram sempre pelo extraordinário. Eles subiram, eles foram a um lugar que Ageu ouviu falar. Em Ageu nós lemos lá o que ele ouviu falar: eu sou o dono do ouro e da prata, diz o Senhor, tragam madeira, tragam as coisas, eu sou o ouro, pode construir porque eu vou mandar. Ele ouviu, mas os macedônios foram a esse lugar, subiram a Jerusalém Celestial. Quando você oferta e dizima e participa da construção, você sai da Jerusalém comum, do âmbito físico, você sobe a Jerusalém Celestial, vê o que você possui em Deus e doa, porque você está nesse lugar que tem todas as coisas. E aí não tem medo. Se o mediador humano ordinário tem medo, Moisés, o mediador extraordinário já cumpriu todas as coisas, Jesus Cristo. Aleluia. Agora veja, meu irmão, olha o encerramento do texto. Isso significa, verso 27,
que toda a criação será abalada e removida. Pastor, o mundo foi abalado, ai, 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 ui, ninguém sabe o que fazer. A Bíblia já disse, a Bíblia já vinha dizendo, toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam as coisas inabaláveis. Ei, do lado da sua casa tem uma empresa que fechou, tem um comércio que fechou, tem um governo que saiu, mas a tua igreja está com a porta aberta, construindo, ganhando almas, porque ela é inabalável. Do lado da sua casa tem um casamento destruído, do lado da sua casa tem filhos perdidos, lá no seu trabalho tem alguém endividado, mas você é inabalável, porque você não está no âmbito ordinário, você está no âmbito extraordinário. Você não está vivendo o agosto do mundo, o desgosto, você está no agosto de Deus, na vida de Deus, na casa de Deus, como filho de Deus, com o mediador Jesus Cristo, com irmãos em alegre reunião. Inabalável. Uma vez que nós recebemos um reino inabalável, sejamos gratos, agrademos a Deus, adorando com reverência e temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. A gente às vezes olha para esse Deus consumidor, a gente acha que é um negócio feio, né, e triste, e a gente às vezes acha que é uma coisa ruim, mas não é ruim para nós não, para nós é extraordinário. Primeiro porque o Deus consumidor, que o autor de Levítico diz que Hebreus toma posse aqui, ele fala para os ordinários. Para quem está aí no mundo, na vida ordinária, é justiça. Eles estão vivendo um caos. As decisões erradas estão trazendo males. Mas nós não estamos no ordinário, não estamos no Sinai, não estamos na Jerusalém física. Nós subimos a Jerusalém celestial, e lá na Jerusalém celestial, toda a justiça de Deus foi imputada sobre Jesus Cristo, e nós recebemos a graça do fogo consumidor. Se para o mundo consome como justiça ruim, porque eles pecam, para nós consome a graça, consome os nossos pecados, consome as nossas dores, consome as nossas enfermidades, consome a pandemia, consome o mal. Para nós é bênção de Deus, é bênção de Deus. Por isso, meu irmão, meu amigo, você que me ouve hoje na transmissão, não se acomode no ordinário, porque nós não fomos chamados por ordinário. A nossa vida não é comum, a nossa vida é extraordinária, a nossa vida é celestial. O reino que temos, aí o governo tomou uma decisão, aí o presidente será quem vai ser, aí se sai o Bolsonaro, aí se fica o Bolsonaro, aí se o pastor Samuel é reeleito, aí se não é reeleito. Nós não somos governados por um reino abalável, mutável, temporal. Nós somos governados em um reino inabalável, imutável e eterno. Aleluia! Ponto. Então vem para esse lugar, sai do ordinário e vem para a vida em comum, sai do ordinário e vem para o extraordinário, sai do natural e vem para o sobrenatural. Sabe que existem algumas coisas que vão acontecer no céu eternamente. Você vê isso em toda a Bíblia. Por exemplo, quando Abraão chega até Melquisedeque, ele é rei de Salém, que é Jerusalém celestial. Ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Ele tem pão e vinho, e ele entrega dízimo. Quando Jesus Cristo está à mesa com os discípulos, no tempo de Jesus aqui, nós temos rei de Salém, Jesus. Nós temos pão e vinho, ceia. E no capítulo 12, antes da ceia do capítulo 13, nós temos alguém entregando o que? Adoração. Lembra que Maria vem com um perfume muito caro? E em vários momentos nós temos isso. E ela prepara o Senhor, porque está pronto. Jerusalém, Jesus, adoração, dízimo, ceia. Hoje você já deu dízimo, participou da ceia, entregou a adoração, com Jesus como mediador, e você está na Jerusalém celestial. Por isso que Jesus começa a oração assim: Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Igreja não é um lugar comum. Igreja não é uma casa, um templo, uma construção. Igreja não é um prédio que é governado com leis do mundo. Igreja é Jerusalém celestial, terra do Deus vivo, casa de Deus, lugar de oração, onde o sobrenatural acontece. Por isso que Salomão, para encerrar, que eu vou me empolgando, né, pastor? Por isso que Salomão, lá em segundo Crônicas e Reis, na oração da consagração do templo, e Davi também fala isso na sua oração. Salomão fala assim: olha, que os seus ouvidos estejam atentos à oração que é feita onde? Neste lugar. Por isso que quando você ora na sua casa, Mateus 6, Jesus diz isso, no seu secreto, Jesus lá de cima vê. Mas em 18 ele diz: quando estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Sozinho você é visto por Deus, com pessoas, Jesus está no meio, Jerusalém celestial. Você não está num lugar comum, você não está num 1,5 metro de distância, no álcool em gel, na máscara, no governo, em limitação de pessoas. Você está na Jerusalém celestial, casa de Deus, com irmãos, adorando ao Senhor, aspergidos pelo sangue do Cordeiro. Vamos orar? Feche seus olhos. Você já entendeu que você não está num lugar comum, você está na presença de Deus, na casa de Deus. Então fala com Ele agora. O que você precisa dEle? Qual é a graça que você precisa? Fala com Ele. Essa é a casa de Deus. Orações são ouvidas nesse lugar. Esse lugar é chamado casa de oração. É esse lugar, é nesse lugar. Senhor, nós te louvamos. Como é bom, Senhor, como é bom estar num ambiente diferente. Nós saímos hoje da nossa casa em São José dos Pinhais, nós pegamos o nosso carro, nós paramos no estacionamento, mas quando entramos nesse lugar, nós saímos do plano ordinário, natural, comum, e fomos ao incomum, ao sobrenatural, ao extraordinário, à casa de Deus, à presença de Deus, com os nossos irmãos ouvidos e sendo guiados pelo mediador Jesus Cristo. Senhor, e agora os meus irmãos estão aqui com os seus corações, com os seus medos, com os seus anseios, com as suas lutas diárias, diante do nosso Pai, daquele que é o Pai de muitos irmãos, daquele que é o dono desse lugar, daquele que nos leva a esse lugar sobrenatural. Então Jesus, Pai, nosso Pai, ouve a nossa oração, por meio do sangue de Jesus, ouve o nosso pedido, ouve o nosso clamor, nos faz viver em tempos tão obscuros, tão confusos, tão amedrontadores. A paz que a Jerusalém celestial nos dá, a paz que o Senhor Jesus, que é esse lugar, nos dá, a graça desse lugar, a vida desse lugar, a abundância desse lugar, a cura desse lugar, a presença desse lugar, os milagres desse lugar, a transformação desse lugar, a família desse lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pelo nome daquele que nos foi dado como sobrenome, nome sobre todo nome, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, amém, amém. Eu quero te abençoar nesse instante. Se possível, faça assim com as suas mãos. Senhor, eu abençoo os meus irmãos nessa hora, em tempo de crise, em tempo de caos, que eles prosperem. Eu profetizo agora, Senhor, eu libero uma palavra de bênção, de prosperidade, de paz, prosperidade bíblica e abundância, que eles enxerguem quem eles são em Jerusalém celestial, no céu, e eles tragam para a terra hoje, a partir de hoje, a vida que eles têm em Jesus Cristo, a abundância que eles têm, que eles experimentem agora em agosto, o melhor mês da vida deles,
porque eles iniciaram não num hospital, não numa palavra, não numa pregação comum, não numa palestra econômica de prosperidade, não num treinamento, mas eles subiram a Jerusalém celestial, ouviram a voz de Deus e trouxeram à existência aquilo que eles são em Cristo Jesus no céu para o mundo natural. Eu profetizo uma vida extraordinária no mês de agosto, o sobrenatural de Deus na tua família, no teu casamento, na tua saúde. Que o Yahweh Rafa te cure, que o Yahweh Jireh te dê provisão, que o Yahweh Shalom te dê paz, que o Yahweh Nissi vença as suas batalhas, que o Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor, te visite e te abençoe nesse mês. Enquanto o mundo se desespera pela falta de feriado, pelo tempo comum, que você experimente o extraordinário do sobrenatural de Deus em agosto, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Amém, amém. Dê um aplauso ao Senhor. Obrigado, Samuel. Amém. Vamos nos colocar em pé. Ao encerrar essa reunião, você que está online, eu acredito que essa mensagem é muito relevante para essa estação, especialmente para uma igreja como a nossa, que assume todos os protocolos de segurança, para que você possa estar num ambiente onde você pode ter a tua adoração de uma forma consciente. Mas de fato, irmãos, nós precisamos olhar para a igreja, não apenas fazer desse lugar em um lugar de estar, mas fazer desse lugar um lugar onde nós entregamos nossa devoção, onde nós honramos aquilo que Deus está fazendo espiritualmente. É de fato que muitas pessoas estão debaixo de um espírito de medo de vir para a igreja, mas esse medo não se estabelece ao ir para o supermercado, uma frutaria, academia, loja de departamento. Alguns irmãos dizem assim: não vou à igreja porque eu tenho medo, mas estão lá enlouquecidamente na van, fazendo compras, encostando todo mundo, pegando em produtos. E ok, é uma escolha, mas nós decidimos escolher estar na presença de Deus. E esse é um lugar onde nós sabemos, os céus estão se manifestando aqui. Que todas as suas orações, todos os seus pedidos, tudo aquilo que você coloca diante do Senhor, possam ter efeito, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Que o Senhor abençoe tua semana, que o Senhor te dê saúde, que o Senhor te estabeleça nos teus mais íntimos sonhos, que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre a sua família hoje e para sempre, em nome de Jesus. Se você está aqui pela primeira vez, nós queremos te dar as boas-vindas, nós queremos dizer que você é muito bem-vindo nesse lugar, e ao final dessa reunião, passe ali na central e receba um mimo aqui da Vida Plena. Se você está online conosco pela primeira vez, deixe-nos saber, para que quem está aí no chat possa entrar em contato com você e também te abençoar, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, cheia da presença de Deus, em nome de Jesus. Vão com Deus, abençoados em nome de Jesus. Enquanto eles saem, nós adoramos. Só aguarda o nosso time te pedir para a saída. Deus abençoe, gente. Tudo é para o teu nome, tudo é para tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer, preeminência em tudo que eu fizer. Tudo é pra tua glória, tudo é pra o teu nome, tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro